Boa noite, legendários! Queridos, fiquem à vontade nessa noite. Estamos aqui, Terça Light Homens, para sermos forjados pelo legendário número 1. Quantos aqui querem ser forjados pelo legendário número 1, Jesus, nessa noite? Dá um toque na pessoa aí do seu lado assim, cara, te prepara, Deus quer te forjar. E para quem não sabe a definição de forjar, forjar é aquilo que a gente faz com o metal. Nós aquecemos e batemos nele para que ele assume uma forma. E com o fogo do Espírito Santo e a mão poderosa do Senhor, nós seremos forjados nessa noite em nome de Jesus. Amém? Queridos, falando em forjados, em outubro de 2022, eu e o Vinícius tivemos o privilégio de juntos sermos forjados no REC 444, hoje é o top, foi alterado o nome, né? E pensa em 72 horas intensas. E a intensidade, eu posso te afirmar que é a marca do que acontece lá naquelas 72 horas. E a intensidade não é só o que acontece, mas é o que nos leva também a viver algo muito intenso. Tudo ali é com muita intensidade. E pensando nisso, uma das coisas que mais me marcaram nessas 72 horas foi que um homem deve ser intenso. Que eu precisava ser intenso nas 3 missões que nos foi dado enquanto homens, que é proteger, prover e presidir. Nós precisamos ser intensos nessas 3 proposições. E um homem, ele não se torna totalmente homem, a masculinidade dele não é completa se ele não desenvolver isso dentro da família. A família é a primeira esfera que a gente deve adotar nisso. E nesses 3 dias, Deus falou de forma muito intensa comigo sobre como eu devia me portar em relação à minha família, em relação à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, à minha igreja, à minha família na fé. E algo que me marcou muito, porque intensidade em algumas áreas eu tenho e é bem fácil. Se eu precisar, igual já precisou aqui outras vezes, pegar um ladrão, eu pego. Dou nele umas pancadas, isso aí não é problema, principalmente se estiver entrando na igreja, aí que eu pego mesmo. Agora, o Senhor me mostrou que às vezes a minha intensidade, ela estava injetada em lugares errados. Como assim? Determinadas lutas, determinadas batalhas, a gente é homem, a gente sabe. A gente tem vontade de dar na cara do sujeito, a gente tem vontade de brigar, de ir para cima, dar tapa na mesa, falar alto. Só que muitas dessas vezes, a gente fica restrito só a esses 3 aspectos. E não estou falando que é errado, nós somos homens. Existe hoje uma tentativa de tornar o homem androgenizado. É aquele homem Nutella. A ideia é exatamente essa, tornar a gente menos másculo, e inventar até um termo de masculinidade tóxica. Só que eu quero dizer que nós homens devemos ter todas essas qualidades, mas a gente tem que entender que nós vencemos as nossas batalhas junto do Senhor. E eu durante muito tempo, acreditando nas minhas responsabilidades,
eu bati cabeça, querendo resolver a coisa na força do meu braço. Eu estava errado? Não, eu assumi o meu papel de protagonismo. Mas eu não estava plenamente sendo bem-sucedido, porque tinha coisas que eu tinha que conquistar no Senhor. E eu vi uns dias atrás que crianças têm as suas mães, as mulheres têm os seus maridos, e os homens, esses têm a Deus. Então o que eu aprendi nesses 3 dias, nessas 72 horas, que por mais extenuante que fossem os desafios, por mais que fossem intensos, o meu confronto com meus próprios medos, com as minhas debilidades, com as minhas deficiências, nós temos Deus, se nós realmente assumimos a nossa identidade de homens, porque homens têm a Deus. E aí a palavra do Senhor vem e aplica exatamente aquilo que diz, que nós somos fortalecidos enquanto buscamos o Senhor. Então, queridos, eu queria testemunhar, um breve testemunho. São 3 dias, igual eu falei, muito intensos. E você talvez deve estar assim, pessoal aí com roupa de escoteiro, já escutei isso. E eu quero te dizer que foram os 3 dias que mais chacoalharam a minha vida, que mais reafirmaram a minha identidade, o meu propósito, a minha missão, e que mais ainda me ensinou que eu preciso depender do Senhor em todo o tempo. Amém? E queridos, eu queria agora convidar vocês a ficarem de pé. Nós vamos, já no início desse Terça Light, começar buscando o Senhor. Eu queria que a gente formasse agora grupos de 3, no máximo 4 pessoas. Junta aí rapidinho, 3, 4 pessoas. E nós vamos agora orar. Orar, buscar o Senhor. Nós vamos orar pela nossa família. Ah, mas eu sou solteiro, não tem problema. Honre a tua casa, honre os teus pais. Declare profeticamente sobre a família que você quer constituir. Nós vamos agora orar pela família. Então agora coloque diante do Senhor a sua família. Coloque agora a sua esposa, os seus filhos. Coloque agora os seus pais, se você ainda é solteiro. Coloque agora diante do Senhor com intensidade. Com intensidade. Nós somos homens. Homens falam alto. Homens gritam. Homens batem na mesa. Nós lutamos por aquilo que nós temos. E agora ore com intensidade. Clame ao Senhor pela sua família. Não se sujeite aos modelos que estão sendo impostos sobre a nossa sociedade. Clame com intensidade agora. Desperte a fúria que existe dentro de você e clame com fervor pela sua família. Declare profeticamente bênçãos sobre os seus filhos. Declare um futuro próspero para eles. Declare o seu legado sendo refletido na vida deles. Repreenda toda ideologia que tem sido disseminada nesses dias. Cubra os teus filhos, cubra a tua esposa com a tua oração, homem.
em nome de Jesus, nós queremos declarar aqui, Senhor, que nós iremos cumprir, ó Deus, o chamado do Senhor para nós homens, que é proteger, prover e presidir, ó Deus. Nós temos esse chamado, nós recebemos essa missão do Senhor e clamamos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça para que venhamos cumprir este propósito segundo a tua vontade. Deus, nós queremos declarar nessa noite as nossas famílias debaixo da proteção do sangue do Senhor. Nós queremos declarar nossas famílias no altar do Senhor. Nós queremos declarar, ó Deus, todo o propósito que o Senhor criou, ó Deus, para a família, que seja agora estabelecido e que nenhuma força do mal venha contra as famílias. Nós rejeitamos todas as ingerências do mal, todas as ingerências do diabo contra as nossas famílias. Declaramos famílias abençoadas, homens intensos no Senhor, homens intensos no Senhor, que não hesitam em cumprir o teu chamado, em exercer o seu protagonismo nessa terra. Nós declaramos, Senhor, a nossa dependência em Ti, Pai. Nós declaramos a nossa dependência em Ti, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Dê um forte abraço nesse homem aí do seu lado. Libere uma palavra de bênção, um encorajamento para ele aí. Glória a Deus. Antes do seu lugar, você pode aplaudir o Senhor e a vida do Felipão, esse legendário abençoado. Glória a Deus. Boa noite, homens. Alegria imensa poder estar aqui compartilhando com vocês esse Terça Light Homens. O Felipão, ele abriu aqui trazendo um testemunho e falando um pouco sobre os legendários. Está vendo aí alguns homens de laranja. O legendário é um movimento, um trabalho para que resgatar a hombridade, conforme a palavra de Deus, conforme Jesus, que é considerado pelo Chap Putz, o criador do Legendário 01. Então, tudo isso é inspirado em Jesus, e ela trabalha, resgata essa questão da hombridade, conforme a palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje com essa, nós chamamos de farda, com essa blusa laranja, com esse boné, porque ele representa uma transformação de vida que esses homens, nós vivemos esses dias na montanha. E como uma das coisas que nós aprendemos, o Filipão falou sobre essa dependência de Deus, e também é sobre servir a família e servir a igreja, a sua família local, a família da fé, a igreja local. E os legendários arrumam até uma certa briga, vamos dizer assim. Nós hoje estamos organizando um pouco desse Terça Light. A Conexão Gourmet foi ofertada, tem um açaí maravilhoso, da melhor qualidade, com leite condensado da melhor qualidade, leite em pó da melhor qualidade, banana e uma paçoca da melhor qualidade, para depois poder se refrescar ali na Conexão Gourmet. Tem uma resenha maravilhosa, e todos esses itens foram ofertados pelos legendários. Lançamos no grupo, né, pastor Mateus, os itens para a gente poder estar levantando as ofertas. Acabou em 5 minutos. Deu briga. A gente falou assim, eu quero ofertar, mas o outro já ofertou. Deu uma briga boa, porque todos aqui nós aprendemos a ser generosos, aprendemos a servir. Então, e por isso nós estamos aqui hoje com essa roupa, porque é algo que tem nos marcado, e nós queremos encorajar você a ter essa experiência. É uma experiência maravilhosa. Como o Filipão falou, são 72 horas onde você sobe a montanha. É uma experiência espiritual incrível que transforma a sua vida. Eu acredito que o próximo top, aqui em Belo Horizonte, a saída daqui da Light, deve acontecer no primeiro trimestre de 2024. Fique ligado, fique conversando com um legendário. Você vê um cara de laranja aí, no final conversa, pega o telefone dele, porque assim que a gente receber informações das próximas inscrições, faça a inscrição e tenha essa experiência que é a única. Amém? Então hoje, queridos, estamos aqui no nosso Terça Light Homens, e
podendo falar diretamente para o público masculino. E algo que é interessante, né? Quando a gente para pensar, há uma diferença muito grande entre homem e mulher. Deus criou os dois com a mesma importância, mas com papéis diferentes, com características diferentes. E algo que é interessante, você vê muito nítido como que são totalmente diferentes. E a gente espera que seja diferente, né? Então, é porque hoje, daqui a pouco vocês vão ver, eu tenho umas fotos que eu vou mostrar aí que a gente tem que orar mais. Mas, por exemplo, já viu como que o homem reage quando vai numa festa e ele vê outro homem com a mesma roupa que ele? Que isso, cara? Eles só estão igualzinho. Não, vamos tirar uma foto aqui, ó. Hashtag dupla sertaneja. Não, que isso? Olha aqui, amor. Mesma roupa que eu, amor. Gente, olha só, mesma roupa. E começa a brincar, tira onda. Vai no casamento. O cara está com o mesmo terno, mesma gravata. Assim, que isso, queridão. Vamos fazer até o passinho junto na hora da festa, todos os dois juntos assim, ó, para fazer trend. O homem fica impactado. Agora, já viu mulher? Ela vem toda produzida, toda linda. Aí você fica, você atravessa. Meu Deus do céu. O que foi, amor? O que aconteceu? Você não está conseguindo entender. Respira, meu amor. Tem outra mulher, nem conhece, uma idiota, uma horrorosa. Está com a mesma roupa que eu. Mas o que tem? Eu fui na loja, eles falaram que a roupa era exclusiva. Qual que era a loja? Riachuelo. Vamos embora. Quem já viu isso, né? Por isso que o homem não pode importar quando vê outro homem com a mesma roupa igual. Um dia desse estava na cela, meu primo Jared chegou lá, e estava com a mesma blusa, na mesma loja. Os dois com óculos, com a mesma bermuda. Vamos tirar foto. É a cela dos gêmeos. Rindo, brincando, porque o homem ele não pode ser apegado a algumas coisas que a mulher é apegada. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Eu quero falar sobre características da hombridade, conforme a palavra de Deus. Um pouco dessa palavra tem a ver com a minha experiência no Legendários, não toda, porque como o Felipe disse, é muito intensa, são tantas coisas que não dá para descrever nenhuma mensagem. É uma transformação radical, é uma experiência profunda com Deus. Mas existem algumas coisas que eu quero trazer aqui para nós hoje, que quando eu olho à luz da palavra de Deus, eu fui muito impactado pela vida de Jesus. E eu quero falar sobre o padrão de hombridade. Qual que é o padrão de hombridade? Antes de colocar, não colocou não, né? Isso, coloca ainda não, deixa eu só, depois que eu trazer no mínimo, você coloca aí. O que acontece nos dias de hoje é que o mínimo não pode ser o máximo. E acontece que nos dias de hoje, sem perceber, vocês vão entender um pouco mais à frente, que o mínimo tem se tornado, talvez para alguns, como se fosse o máximo. O mínimo padrão de hombridade. E o tema dessa mensagem é o alto padrão. Porque o padrão de hombridade, quando eu olho para a Bíblia e vejo Jesus, eu vejo que não é um padrão raso, não é um padrão médio, é um alto padrão. E Jesus, Deus e o Espírito Santo nos geraram no início para que possamos vivenciar nesse alto padrão. E às vezes o alto padrão pode chocar, porque nos dias de hoje, principalmente, nunca foi tão valorizado ser mediano. E ser mediano não tem a ver com o padrão de excelência de Deus. Eu não estou falando de perfeição, eu não estou falando sobre um padrão, algo que não é inatingível, mas estou falando de um processo de transformação e de uma busca de crescimento. E o que acontece nos dias de hoje, queridos, é que o diabo, ele tem como principal estratégia distorcer, retirar aquilo que Deus valoriza. Tudo aquilo que Deus colocou grande valor, o diabo ele tenta desvalorizar para que aquilo perca a sua essência. O próprio sexo é isso. O sexo foi feito para ser desfrutado no casamento.
Para o homem e a mulher se guardar, se preparar para aquele momento, para desfrutar a relação sexual dentro de um casamento. E o que o diabo faz, tira todo esse valor e torna uma coisa tão banal, que tem pessoas que marcam relações sexuais por um aplicativo. É a estratégia dele. E a estratégia dele, como o Filipão falou muito bem no seu testemunho, é de começar a desvalorizar, a colocar como masculinidade tóxica, a valorizar uma hombridade frágil, uma hombridade hiper mega sensível, a ponto de, eu quero pedir desculpa porque eu sou hétero e por da cor da minha pele. Isso é uma vergonha. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. E nós vemos que, por exemplo, e aí começa com pequenas coisas sutis, vai se tornando uma pessoa hiperdependente da mamãe, vai se tornando uma pessoa que tem medo das pressões da vida, e aí começa a receber valores do mundo, valores da sociedade, valores sobre, olha, vamos equilibrar os gêneros. E aí acontece, pode colocar a imagem, por favor, Marcos. Pode colocar a imagem. O que acontece? É isso aí. Homem de cropped. Esse é um padrão da moda lançado em 2022, 2023. Ao que beira, isso vocês estão rindo, mas isso acontece. Se você for em São Paulo, por exemplo, talvez, vai ver muito mais isso. Na alta moda, é um valor totalmente distorcido, um padrão masculino. Eu não estou falando somente sobre sexualidade. Eu estou falando sobre coisas, pode retirar agora, Marcos, por favor, sobre pequenas armadilhas que ele vai colocando, distorcendo e fazendo o homem perder tudo aquilo que Deus o criou para ser. E aí vemos um homem hiper frágil, que quase parece com uma mulher, misericórdia, que quer se vestir como mulher, que quer usar roupa unissex, porque tanto faz, que não consegue lidar com as pressões, que não consegue absorver a carga que é devida ao homem, que não quer trabalhar, que não quer, que na primeira bronca que recebe no trabalho, volta para casa procurando a mamãe. Isso, queridos, são as pequenas raposinhas que o diabo vai lançando para roubar a nossa hombridade, para roubar de nós aquilo que Deus nos gerou para ser, o alto padrão que Deus colocou para nós. E aí entra um outro perigo que eu vejo, que é o seguinte: o primeiro é não ter nenhuma hombridade bíblica cristã, nenhuma hombridade cristã. Ser esse homem progressista do século 21. Alguém que tem que pedir desculpa por ser hétero, pedir desculpa pelo sucesso, pedir desculpa pelo que ele vai alcançar. Isso é um absurdo. Me desculpe. E aí nós vemos então um outro problema. Quando se tem somente o mínimo, e o mínimo é considerado e vivenciado como o máximo. Que foi a minha experiência nessa montanha. Acontece, queridos, que existem nos dias de hoje, está tão escasso ser homem de verdade, é tão escasso, que o mínimo já parece máximo. E aí, esse é um outro engano, que eu não posso viver o mínimo como se fosse o máximo. Porque o mínimo de um homem cristão é ele ser alguém que vai trazer provisão para a sua casa, alguém que vai ser íntegro e alguém que vai ser respeitoso. Esse é o mínimo. E às vezes até uma pessoa que não tem Jesus tem essas características. Por isso que isso não pode ser considerado como o máximo. Mas vivemos um dia onde é tão escasso que esse mínimo parece ser o máximo. E o que isso aconteceu comigo? Eu fiquei confortável na minha hombridade mínima, achando que eu vivia o máximo. E aí aconteceu, recebi o convite do pastor Mateus para ter essa experiência. E nesses dias o Senhor começou a falar comigo sobre o alto padrão. O alto padrão de hombridade que está na palavra de Deus. O alto padrão que nós aprendemos com Jesus. E eu não vou falar todas as características desse alto padrão. Eu quero trazer algumas. Mas eu encontrei com Jesus, nós chamamos de legendário 01, mas com Jesus, o nosso Senhor Salvador. E nem Jesus
eu descobri muito mais profundo sobre a hombridade cristã, sobre o alto padrão, que não está feito somente para Jesus, mas que foi gerado para todos os homens, porque fomos gerados à sua imagem e semelhança. E aí quando nós olhamos em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao diante, tem a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Filipenses 2, versículo 5, isso. Verso 6, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Fosse algo que devesse se apegar. E em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu uma posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o levou a um lugar da mais alta honra, ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Aqui nós vemos o padrão de Jesus. Aqui nós começamos a ver que o apóstolo Paulo nos incentiva, nos encoraja a ser como Jesus, porque fomos gerados na origem, a nossa versão original é um alto padrão de hombridade. O que acontece é, por conta do pecado, experiências, escolhas erradas, esse padrão vai sendo perdido e podemos nos acostumar com o padrão mínimo. Se você não identifica nem com o mínimo, corra atrás do mínimo para correr atrás do alto padrão. Mas não fique satisfeito com o mínimo. E eu quero trazer alguns pontos. E eu quero já deixar claro que não são todos os pontos que nós podemos ver na hombridade de Jesus. Mas 3 pontos que me marcaram muito. Eu não vou abordar um que eu considero muito importante, porque foi abordado pelo Guilherme, grande irmão aqui da nossa casa, que pregou no último Terço de Homens sobre a pureza sexual, que é uma das áreas que deve ser zelada, que devemos brigar, sabe, que devemos vigiar. Sabe, olha como que está o seu acesso à internet, ao seu celular. Você precisa de criar muros de proteções. Nós precisamos de vigiar constantemente. Na área da pornografia, na área da moralidade sexual, na área de prostituição. Todas essas áreas são muito sensíveis para todos os homens. Devemos sempre estar alertas para que não possamos cair. E considero que isso é muito óbvio para todos nós, que faz parte da hombridade de Jesus. Zelar, vigiar, buscar, lutar pela sua pureza sexual. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque tem uma mensagem incrível no nosso canal do YouTube do Guilherme, que foi ministrada. E para que vamos ganhar tempo, eu quero trazer outros 3 pontos que me marcaram muito e que eu tenho buscado pela graça de Deus, estar vivenciando e desenvolvendo na minha vida. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui dá o alto padrão, do padrão original de Jesus, que é que eu e você sejamos homens guerreiros de oração. Verdadeiros guerreiros de oração, com uma vida e uma postura de guerreiros de oração. Jesus era um guerreiro exemplar de oração. Em Mateus 14, 23, depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, ao fim de orar, quando anoiteceu, e ele estava ali orando sozinho. Esse texto em Mateus 14, é quando Jesus anda sobre as águas. Jesus, ele ora até as 3 da manhã. Ele fica um tempo intenso em oração pelos discípulos, pela multidão, pelo Jerusalém. Ele tem uma vida intensa de oração ali. Quando olhamos em Lucas capítulo 6, verso 12, certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus e depois desceu e escolheu seus discípulos. Jesus passou uma noite inteira orando pelo seu time. Jesus passou uma noite inteira orando pela sua família da fé, por aqueles que seriam a sua célula, por aqueles que seriam o seu ministério. Jesus, ele investia vida de oração. Sabe, se tem uma característica, um ponto que é o padrão de Deus, Deus nos criou para que sejamos verdadeiros guerreiros de oração. A sua mulher, a sua esposa, a sua mãe, a sua irmã, não pode ser a pessoa que mais ora na sua casa. Eu sei que isso é forte, mas devemos ser guerreiros de oração. Ela pode talvez ter maior tempo, mas a maior intensidade devemos trazer para nós.
devemos trazer para o nosso interior, de buscar, de orar, de guerrear pela nossa família, de guerrear, de buscar a Deus, de trazer uma cobertura espiritual sobre a nossa casa, ter uma vida com Deus, buscar a Deus, ter tempo de qualidade com Deus. Homens, nós somos chamados para ser o líder dos nossos lares. Nós não fomos chamados, sabe, não é que um é mais importante que o outro, mas nós somos chamados para ser o cabeça. Nós somos chamados para exercer uma posição de influência, de liderança. E se para exercer uma liderança eficaz, sem dúvida necessário ter uma vida de oração e ter uma postura de um guerreiro de oração. Sabe, você tem jejuado pela sua casa? Você tem investido tempo de oração pela sua família? Tem certas mudanças. Quantos aqui são casados? Levanta a mão quem é casado. Quem não é casado, levanta a mão. Aproveita, meu filho. Tô brincando. É brincadeira, gente. Então só em homem dá para brincar com isso, né? Não posso falar isso num domingo aqui, que é zoeira, mas a maioria é casado. Vocês vão me entender muito bem. Tem certas mudanças em nossas esposas. Tem certas mudanças em nossos filhos. Tem certas mudanças que na nossa casa, que elas vão ser geradas com os joelhos no chão e com uma postura. Sabe, tem certas mudanças, tem algumas batalhas que nós enfrentamos no casamento que para poder convencer, para algo mudar, é com oração, joelho no chão, uma postura sua diante da sua casa. Sabe, Jesus, ele orou a noite inteira para os seus discípulos. Jesus orava, sabe por que ele orava? Porque ele amava. E sabe, ele orava porque amava e porque se sentia responsável por eles. Você se sente responsável pela sua esposa? Você se sente responsável pelos seus filhos? Você se sente responsável pela sua casa? Você que é solteiro, você traz para si uma responsabilidade. São pontos que devemos trazer para o nosso coração, para que hoje possamos ser cheios de amor e responsabilidade pela nossa casa, amém? Sabe, priorize a vida de oração, seja persistente, porque aprendemos tanto sobre domingo agora que Jesus nos deu autoridade. Vamos usufruir dessa palavra maravilhosa que o pastor Mateus ministrou. Mas eu quero acrescentar um ponto aqui, que a guerra de oração, ela é com os joelhos no chão, mas uma postura adequada também. Sabe? E essa postura é ser firme, mas com amor e sabedoria. Porque vão ter algumas batalhas que não dá para ficar no mínimo. Que vamos ter que ter uma postura diferente. Vai ter batalhas que talvez, você pode ter homens aqui que querem encorajar suas esposas a sair do mínimo, a ter uma vida mais profunda com Deus. E estão enfrentando alguns desafios. E deixa eu falar algo para você. Algumas batalhas só se alcança a paz com uma guerra. Essa guerra não é gritando, essa guerra não é na força do seu braço, misericórdia. Essa guerra é com o seu joelho no chão e com a sua postura dentro de casa. É quando você vai demonstrar para a sua casa o quanto que é importante viver uma vida com Deus. O quanto que você não abre mão de estar na célula no dia de semana, de estar aqui no domingo, no culto de celebração. O quanto que você não abre mão de quebrar princípios na sua casa. Que você quer fechar todas as brechas do diabo na sua casa. É você demonstrar com uma postura, com firmeza, mas essa firmeza não é na arrogância, não é na ignorância, é com amor, sabedoria, mas tem que ter firmeza e com os joelhos no chão, pedindo ao Espírito Santo para convencer, para mudar. Sabe, tem certas lutas com os seus filhos que talvez possam passar por um período, talvez de uma rebeldia, de uma frieza espiritual, que você vai precisar de ter os joelhos no chão, mas uma postura firme com eles, porque você é um guerreiro de oração. E queridos, infelizmente uma vez eu fui aconselhar um homem, e eu trouxe essa palavra para ele. E esse cara falou assim: eu não consigo lutar essa guerra em casa, porque quando minha esposa fica chateada comigo, eu fico péssimo. Infelizmente, essa família se perdeu na fé. Infelizmente, os filhos se perderam na fé, porque ele quis
negociar aquilo que não era negociável. Porque ele não quis ser um guerreiro de oração. Porque ele não quis ter uma postura para demonstrar daquilo que ele não abria mão como líder da sua casa. Por isso, queridos, tem certas lutas que nós vamos vencer, ou praticamente todas, com os joelhos no chão, uma postura. Sabe, se você está passando por uma luta financeira, muda a sua postura, muda a sua cultura econômica, muda o seu comportamento, os seus gastos, muda tudo, seja dizimista fiel, generoso, corta os gastos, sabe? Mas coloque os seus joelhos no chão sobre isso. Você está enfrentando uma luta no trabalho, está sendo perseguido, muda a sua postura, seja um cara mais dedicado, com mais excelência, com uma cultura de honra, sabe? Faz além do que está sendo pedido para você e continue colocando os joelhos no chão. Continue orando. Porque nós somos guerreiros de oração. O alto padrão não é alguém que ora mais ou menos. Não é alguém que ora só quando a coisa aperta. É alguém que tem como cultura, como vida de oração. E uma postura de guerreiro de oração. De um verdadeiro sacerdote, de alguém que não vai abrir mão, é inegociável. Então o primeiro ponto do alto padrão da hombridade de Jesus é sermos verdadeiros guerreiros de oração. E o segundo ponto é você estar disposto, ter disposição para carregar o fardo da sua família. Esse ponto eu quero trazer a sensibilidade, ações práticas, para que possamos ser um canal de alívio e não de peso ou pressão em nossas famílias. Em Mateus capítulo 11, 28 a 30, Jesus, ele diz: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é suave, meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. A minha versão NVT deve estar um pouco diferente de vocês. Aqui Jesus nos ensina que haverá momentos em nossa casa que nós vamos precisar de carregar o fardo da nossa família. Sabe, temos momentos, queridos, que precisamos ser um canal de alívio e de despressurização, que é retirada de pressão. Sabe, Jesus ele não colocava o cansaço em primeiro lugar, mas ele tinha como missão aliviar e trazer descanso aos seus. Às vezes nós sentimos tão cansados, sobrecarregados e queremos colocar isso acima de todas as coisas em nossas casas. Devemos policiar sobre isso. Eu não estou falando contra o descanso. Eu não estou falando sobre você ter o seu tempo, o seu momento. Não estou falando disso. Mas eu estou falando sobre nós termos sensibilidade. Porque se tem uma marca do ministério de Jesus, era a sensibilidade dele para as pessoas, para os que estavam à sua volta. E nós, como homens, o alto padrão, a hombridade de Jesus é ter essa sensibilidade aos que estão à sua volta, principalmente à sua casa. E aí eu quero trazer uma reflexão. Será que quando nós chegamos em casa, trazemos mais pressão, mais peso, mais trabalho, mais desgaste, ou trazemos alívio? Eu não estou falando da troca de papéis, não é isso. E como disse no início, cada papel tem a sua importância, o seu valor. Uma família saudável, todos têm seus papéis valorizados e honrados. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para nós, queridos, é a sensibilidade. Para perceber a hora que você, como homem de Deus, como cabeça, feito à imagem e semelhança de Jesus, você com esse padrão irá perceber momentos que será necessário carregar o fardo da sua esposa, o fardo dos seus filhos. Você será um canal de alívio e de renovo. Esse é o nosso padrão, sabe? E vai ter momentos que vamos ter que negar a nossa vontade. Vão ter momentos que vamos ter que negar o nosso cansaço, negar o nosso ego, o nosso mundo maravilhoso do nada. Como é bom não fazer nada. Como é bom sentar. Eu gosto muito de esporte, então eu fico trocando de canal de esporte, coloco lá. É raro. De vez em quando acontece, mas é raro. 3 meninas, mais uma esposa, 4 mulheres em casa, então é muito raro. Mas tem momentos que eu consigo sentar e eu coloco lá no campeonato espanhol de futebol, eu gosto de ver. Aí depois eu vou para o campeonato inglês na ESPN, nossa, é bom demais. É outro esporte, a gente vê no Brasileirão. Aí eu mudo de canal, vejo de novo, aí eu vou para a mesa redonda. É algo maravilhoso, é um paraíso para mim. É uma terapia, é uma higiene mental maravilhosa para mim. Mas tem momentos que eu aprendi que eu preciso abrir mão desse meu mundo nada.
para servir a minha família. Tem momentos que eu preciso carregar o fardo deles, no meu caso delas. Porque terá momentos que nós vamos perceber que precisamos ter mais tempo de lazer. Ou que você precisa ter mais paciência nos para-casas com seus filhos. Ou você vai precisar de fazer um plantão a mais naquela madrugada com as crianças, para sua esposa dormir um pouco mais. Ou uma saída, um tempo off. Cada casa tem a sua necessidade. Mas o que todos nós precisamos ter a sensibilidade para discernir qual é a necessidade da sua casa. Qual é o ponto, qual é o fardo que você precisa de falar assim: ei, esposa, está aqui. Coloca nas minhas costas que eu vou carregar para você hoje. Ei, filhão, me dá aqui. Qual que é a sua dificuldade? Filho, me dá aqui, eu vou carregar para você hoje. Ei, filha, qual que é a sua dificuldade? Eu vou carregar para você hoje. E isso, obviamente, sem abrir mão de princípios, como está Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Não cai no engano, eu vou faltar do culto hoje para ter o tempo para carregar o fardo. Vem, senão que você é mentira, isso é coisa do diabo, você está vacilando ou dando de malandro. Não venha com esse papo, não. Mas é sem quebrar princípios, queridos. Devemos analisar momentos que precisamos de despressurizar, de trazer alívio, de falar assim: me dá esse fardo, deixa eu carregar. Vai ter momentos que você vai ter que fazer talvez uma tarefa de casa. Vai ter momentos que a sua esposa só precisa de sair. Só você e ela, sem as crianças. Vai ter momentos que você vai precisar de sair com as crianças para sua esposa ficar em casa. Vai ter momentos que você vai precisar fazer uma pequena viagem com sua família. Vai ter momentos que você vai precisar de carregar o fardo. Às vezes você vai estar cansado, você está com um dia pesado, mas você vai precisar de entender, ter a sensibilidade, a percepção, falar assim: deixa eu carregar esse fardo aqui. Joga para mim porque eu aguento. Joga para mim porque aqui eu aguento aqui. Joga para mim, pode jogar. Porque é isso que Jesus fez. Jesus chegou e falou assim: você está cansado? Você está cansado? Está difícil? Manda para cá. Me dá. Porque eu vou colocar o meu sobre você, que é leve, que é suave. E assim, um alto padrão não é egoísta. Não só olha o seu próprio umbigo, o que você quer fazer. Mas o padrão de Jesus de hombridade, ele olha aquilo que está à sua volta. E querido, quando nós vivemos esse princípio de carregar o fardo de uma forma direta ou indireta, trazemos saúde para o nosso lar, conseguimos ser como Jesus, e o que Jesus fazia é com que todos à sua volta se sintam únicos. A melhor coisa é estar num lar onde cada pessoa se sente única. E o principal papel disso é do marido e do homem. A esposa tem o seu papel, mas como líderes nós somos os primeiros. Sabe, de fazer com que cada um... Eu fico olhando para a Bíblia e eu vejo como que cada pessoa se sentia única. Eu vejo a mulher samaritana se sentindo única com Jesus. Eu vejo aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus parando e falou assim: Jairo, um homem de alta importância. Jesus, calma, Jairo, só um minutinho. Quem me tocou? Ele para, ele conversa. Porque Jesus carregava o fardo. Jesus, ele fazia com que cada pessoa se sentisse única. O marido que carrega o fardo da sua esposa, quando necessário, faz ela sentir única. E quando você faz ela sentir única, só existe uma. E seus olhos não vão estar para ninguém mais. Quando você carrega o fardo dos seus filhos, você faz seus filhos sentirem únicos. E quando eles sentem filhos, sabe, não filho único, de único, unigênito, mas como alguém importante, a sua identidade, esse seu valor, a sua confiança, segurança, ela é aumentada e ela volta para a origem que Deus nos criou. Porque Deus nos criou para ser pessoas corajosas, seguras. Deus não criou ninguém para ser inseguro ou medroso. Por isso que é importante entender o nosso papel, entender esse alto padrão de hombridade. E só quem teve o seu fardo carregado por outro entende o valor de como você se sente amado e valorizado quando alguém carrega o seu fardo. E esse ato, quer dizer, ele alcança e quebranta a todos. Jesus fez isso por todos. O padrão de hombridade não é desses atores globais que eu coloquei aqui. O padrão de hombridade não é do que a mídia está falando para você, é o que você vai ver no Instagram. Não é influência, não é, alguns youtubers da vida. O padrão de hombridade, o alto padrão de hombridade que devemos ter como nosso alvo,
é Jesus. E o nosso padrão não pode ser o mínimo. O nosso padrão, ele precisa ser elevado, e o padrão de todo homem é buscar, é correr atrás de ser igual a Jesus. Amém? Então, o primeiro ponto do alto padrão de obediência é ser um guerreiro de oração. O segundo é ter disposição para carregar o fardo da sua família, do seu próximo. E o terceiro e último é generosidade. É ter uma entrega integral. Em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, ou Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Hebreus 10:10, o autor escreve: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecendo uma vez por todas. Em João 10:11, Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus. Em 1 João 3,16, agora é para mim e para você. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O maior nível de generosidade podemos encontrar na cruz, encontramos em Jesus. E esse padrão de generosidade é que devemos trazer para nós. Sabe, o padrão de uma entrega sem limites. Eu quero trazer uma outra reflexão que eu fiz naqueles dias, subindo aquela montanha. Qual é o seu nível de entrega para Deus? Qual é o seu nível de entrega para a sua família? Qual é o seu nível de entrega para essa casa, para a família da fé? Será que estamos medindo a nossa entrega? Você está medindo quanto você está entregando para Deus? Você está medindo quanto você está entregando para a sua casa, para a sua família? Você está medindo quanto você está entregando aqui nessa casa, na sua célula? Você está medindo os seus recursos? Essa é uma reflexão que temos que trazer para o nosso coração, porque se nós estamos medindo, nós estamos distante do alto padrão. Jesus não mediu, Ele deu tudo. Porque o padrão perfeito é que não devemos ser medianos ou medíocres, mas generosos de todo o coração. Em Jesus vemos alguém que estava disposto a se doar pelo propósito. E como homens de Deus, esse também é o nosso chamado, e isso me faz lembrar de uma história, de um fazendeiro. O fazendeiro, ele tinha uma pequena fazenda, um rancho, na verdade, nem um rancho, uma chácara. E um dia ele está andando, ele está conversando com a sua esposa e fala: eu vou ter que... os animais não estão conseguindo produzir o que eu preciso de produzir, eu vou ter que desfazer essa fazenda, vou vender todos os bichos, vender a fazenda e acabar. O gato, ouve isso, vai para o quintal, fala miau, miau, miau. Aí vira e fala com a galinha, a vaca, o porcão lá, Peppa Pig, palmeirense, vira e fala assim. É porque o atleticano tem uma fez com o Palmeiras. Aí vira e fala: o dono da fazenda está quebrado. Ele falou: se nós não produzimos alguma coisa relevante, vai acabar a fazenda. E os bichos falaram: meu Deus, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer, nós podemos fazer. Cada um assim, ó. Aí o gato falou assim: vamos fazer o seguinte, cada um de vocês, porque eu não tenho nada para dar. Ele não faz churrasco aqui. Então, se ele não faz churrasco, não tem nada para oferecer. Então, cada um de vocês aí, vaca, galinha e porco, pensa que vocês podem fazer, a gente vê. E cada um deles foi para o seu canto, falou: vou fazer algo. Passa um tempo, algum deles se encontram, e o dono da fazenda está feliz, não vendeu. Ele não vendeu. O que você fez, vaca? Olha, eu gosto do dono da fazenda. Eu gosto, por gostar dele, eu dei minha melhor produção de leite desse mês. Ah, miau, legal. É o gato, né? Aquele é o interlocutor. Aí, e você, galinha? A galinha, pó. Eu gosto muito do dono. E por isso eu botei o máximo de ovo que eu consegui. Aí o gato, legal. Ele, miau. Cadê o porco? Cadê a Peppa? Cadê o porco? Cadê? Aí um passarinho chega para o dono e fala assim: um porco falou comigo que ele amava o dono. E ele estava comprometido com essa causa.
E ele se doou para ser o presunto, o bacon, tudo, para esse dono não ter que vender essa fazenda. E eu quero trazer para nós, você está envolvido ou comprometido com Deus, com a sua casa e com essa família da fé? Nós estamos sendo como a vaca que dá aquilo que está dentro da sua zona de conforto. Ou a galinha, faz até um pouco de esforço. Ou você está disposto a se entregar? O porco decidiu ir para o abate porque ele estava comprometido, porque ele amava. E a reflexão que eu trago para nós é se nós estamos somente gostando de Deus ou estamos comprometidos com Deus. Se nós estamos somente gostando da nossa família, se nós estamos comprometidos com a nossa família. Se nós só gostamos da light, um lugar gostoso, ar-condicionado, estacionamento, que coisa boa, açaí geladinho daqui a pouco, num preço especial, maravilhoso. Ou você está comprometido com essa casa? Com os nossos pastores, com seus pastores, com a nossa visão, com a visão dessa casa. A generosidade é a disposição de entregar pelo propósito. O homem de Deus, ele está disposto a entregar o seu coração. Ele está disposto a entregar, ele está com disposição e com vontade. Ele quer entregar os seus recursos, ele quer entregar os seus talentos, porque ele entende, ele está comprometido com Deus. O homem generoso no alto padrão de Jesus, ele está comprometido com a sua família. O homem generoso, ele está comprometido com essa casa, com seus pastores, com essa visão e com os seus irmãos. O homem generoso, no padrão do 01, não mede esforços. Ele vai e faz. Então, como podemos crescer e desenvolver nisso? Sendo um dizimista fiel, colocando Deus em primeiro, sendo um homem generoso, um ofertante generoso, sendo alguém que semeia na vida dos seus irmãos. Qual foi a última vez que você ofertou na vida de um irmão? De uma pessoa? Talvez da sua célula, talvez dessa casa. Qual foi a última vez que você, olha, eu vou... Porque, queridos, para você receber uma oferta, você quer que seja que Deus fale claramente com a pessoa, ou se... Vamos melhorar. O Emerson chegou, me deu uma oferta. Eu falei, Emerson, antes de me dar essa oferta, me fala uma coisa. Um anjo veio e falou com você? Veio um anjo e falou assim, dê aquela oferta para aquela pessoa. Desculpa, eu não falo isso. Eu agradeço, oro pela vida dele. Por que você vai esperar então um anjo vir para você fazer algo? Para você semear na vida de alguém? Para você semear nessa casa? Sabe? Precisamos de quebrar a religiosidade. De trazer a verdadeira espiritualidade. E a verdadeira espiritualidade de Jesus, ela está na disposição de entregar. E não é somente recursos financeiros, é tudo. É tudo. O padrão é alto, queridos. O padrão não é mínimo, não é alto. Sabe, você pode crescer na generosidade nessa casa, sendo um dizimista fiel, sendo um ofertante generoso. Você pode ser um instrumento de Deus na vida dos seus irmãos. Você pode crescer na generosidade, servindo a sua família, elevando o padrão de honra na sua casa, presenteando, proporcionando momentos marcantes que irão gerar memórias. Nós temos que trazer isso para nós. Sabe, queridos, eu falo com muita humildade aqui, eu vejo que eu tenho que desenvolver muito nessa área. Mas eu tenho aprendido muito nessa área. Eu me lembro que quando eu fechei o meu maior projeto, e aí eu consegui pagar as contas, adiantar algumas outras contas, pagar algumas dívidas, não era um dinheiro significante assim não, tá? Só assim, não é, mas era uma coisa que era grande para mim, naquele mês. E eu senti de fazer uma coisa. Eu levei minha esposa, Nazara, e falei, Poliana, eu fiz porque eu conheço o coração da Poliana, tá, gente? Vocês vão medir isso, eu falei assim, Poliana, pode escolher o que você quiser aí. Uma coisa só, mas pode escolher o que você quiser aí. É porque, gente, é Zara, né? Só que a Poli é uma pessoa tão humilde, assim, ela é, quando você olha a mãe, você vai ficando mais uma pessoa abnegada ainda, ela teve que cuidar, mas Poli, escolhe, porque eu quero te honrar. Eu quero abençoar a sua vida. Você é um instrumento de Deus na minha vida. Meu bem, eu te amo. Vai, escolhe o que você quer.
Nós planejamos agora eu vou ter um jantar com a minha filha Letícia. Ela está se tornando mocinha, eu quero marcar esse momento dela. Então, escolhi levar no lugar que ela mais gosta para jantar. Porque eu quero levar o padrão de honra da minha filha. Eu quero levar o padrão dela. Porque eu quero trazer um padrão de generosidade para minha casa, queridos. Teve um momento, eu sempre tento ter um momento com uma das minhas filhas, só com elas, para ter um tempo com elas. E teve um momento que a gente estava muito apertado. E nós tínhamos uma verba que dava para uma saída só, eu e a Polly. E, querido, é bom quando sai só você e sua esposa, porque a sobremesa você não come no restaurante. Tem gente que está pegando ainda. Quem está na farta não pegou ainda não. Quem não está, ixi. Tem gente que está pensando, que sobremesa é essa, hein, pastor? É maravilhosa. De vez em quando a gente tenta repetir, né? Quando a gente é recém-casado, repete muitas vezes, mas depois a gente vai aprendendo melhor. Mas, então é algo muito especial, uma saída só do casal. Na nossa casa, nós valorizamos esse momento. Nós vimos que as meninas queriam muito, um presente simples, mas elas queriam muito aquilo ali, que eu não teria condição, naquele mês, nem no mês seguinte, de dar para elas. Eu e a Polly decidimos, então, ofertar aquela saída. Nós chamamos e falamos, olha, nós não temos dinheiro para isso. Mas o dinheiro que eu ia usar para sair com sua mãe, eu e ela, que é algo muito importante para nós decidimos ofertar para vocês. Vamos levar vocês na loja, vocês vão poder escolher esse presente de vocês, porque nós queremos abençoar vocês, nós queremos semear na vida de vocês. Entendam que isso não é algo pequeno, porque não estou falando do valor monetário, eu estou falando do quanto isso custou ao meu coração e da sua mãe. Por que eu fiz isso? Porque eu quero gerar memórias. Porque eu quero trazer para o meu lar uma cultura de generosidade. Porque eu sou um homem. Sabe, queridos, nós precisamos trazer isso para nós, para a nossa casa. Sabe, investir na sua família. Às vezes, sacrificar alguma coisa do seu orçamento para isso. Sem fazer uma loucura, mas, sabe, tem momentos que nós temos que ter atos de generosidade com a nossa casa. Nessa casa aqui, queridos, infelizmente, eu, por muito tempo, fiquei muito afundado em dívidas. Eu ainda estou caminhando nesse trilho de restauração. Mas teve momentos que meu salário caiu, era igual o gelo em Coca-Cola quente. Caiu o salário na conta e assim, ó, cheque especial. Era triste. Mas nenhum mês eu deixei de dizimar. Eu dizimava no cheque especial. Isso doía. Em nenhum mês eu deixei de ofertar. Teve meses que eu escolhi para almoçar uma coxinha. Mas eu escolhi por nenhum mês ser infiel com o meu Senhor e não ser generoso com essa casa. Porque esse é o alto padrão. Eu não posso negociar o que é inegociável. Sabe, nossa casa, mesmo nesse momento estavam extremamente apertados, nós fazíamos o maior sacrifício que nós pudéssemos fazer e que podemos fazer na oferta de gratidão e de honra que temos no final do ano. Geralmente é no final do ano. Sabe, nós temos um hábito na nossa casa, em todo momento nós temos algo que nós nos alegramos de trazer uma oferta de gratidão. Porque nós reconhecemos que tudo vem de Deus. E isso, queridos, é porque eu não sou nada, eu estou aprendendo muito. Eu aprendo muito com o pastor Mateus, que é um cara que me constrange tanto em generosidade. Eu aprendo demais com ele. E aprendo demais com Jesus. Porque nós temos que entender que a graça está sobre nós e que a graça nos capacita para vivenciar o alto padrão que vem de Deus. E eu preciso melhorar demais nisso. Mas eu queria compartilhar com vocês porque eu entendi de uma forma muito mais profunda como nós precisamos ser generosos. Como nós precisamos ser generosos ao Senhor, generosos à nossa casa, generosos à nossa igreja local, a Light aqui no nosso caso. Sabe, será que a sua casa reconhece seus frutos de generosidade? Ou a gente faz o mínimo? Você está medindo ou está se entregando por completo? Eu quero convidar a banda para vir aqui. Eu quero concluir. Como eu disse no início, é óbvio que existem inúmeras características do alto padrão de hombridade de Jesus. Existem inúmeros. Eu trouxe esses 3 que me marcaram muito.
E essa mensagem não é para ser uma exortação, mas é para ser um alerta, para ser um despertar, um despertador, para que possamos ser esticados, agitados, para sair da zona de conforto, para não ser satisfeito com o mínimo, mas para que possamos ser famintos, focados em busca de um alto padrão de hombridade que encontramos em Jesus. O mínimo, você pode talvez já estar caminhando no mínimo, você é um provedor na sua casa, é um homem íntegro, respeitoso. Esse é o primeiro passo, glória a Deus. Mas a cada dia nós precisamos buscar de um crescimento, de um desenvolvimento para os próximos níveis. Sabe, que possamos ser intencionais, queridos, em desenvolver como guerreiros de oração e postura. Que possamos ser intencionais em crescer a nossa disposição de carregar os fardos da nossa família, dos nossos irmãos da fé. Que nós possamos ser comprometidos e ser generosos ao Senhor, à sua família e a essa casa e aos nossos irmãos. Esse é o padrão que Jesus deixou disponível para nós. Eu quero convidar você a ficar de pé. Essa é um pouco da minha experiência naqueles dias. Porque quando eu fui convidado, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu fui meio que, eu vou para poder aprender, depois se a gente for ministrar, me envolver com isso, mas eu acho que eu não tenho tanto para aprender. Eu fui orgulhoso, eu fui soberbo, porque eu estava satisfeito com o mínimo. Eu achava que o mínimo estava bom demais. E aí a cada dia, na verdade a cada minuto naquele lugar, o Espírito Santo começou a trabalhar o meu coração. Jesus começou a se revelar de uma forma profunda para mim naquela montanha. E eu fui entendendo, eu fui percebendo que às vezes eu sou um cara muito impaciente em casa. Eu sou muito impaciente no trânsito. Alguém me dá uma fechada, eu fico bravo às vezes. Dou aquela buzinada, dou aquela xingada gospel. Em casa às vezes eu era cara muito impaciente também, muito estourado. Na primeira briga de meninas, eu já ficava nervoso. Eu já ficava sem paciência com a minha esposa. E o Senhor começou a mostrar que em vez de ser esse cara impaciente, eu precisava de ser um guerreiro de oração paciente, persistente. Eu sou apaixonado, querido, sou apaixonado pelo ministério, por células, por gente. Eu sou apaixonado por isso. Eu achava que eu era top como líder de célula, pastor. Eu achava que eu era top como supervisor, como área. Eu achava que eu era top. E Jesus mostrou que como eu precisava de aprender a carregar ainda mais o fardo dos meus irmãos da minha célula, das células que eu supervisiono. Como precisava de ser mais intenso. E nessa mesma intensidade, eu precisava de ser na minha casa. Porque às vezes a minha intensidade em casa era um pouco mais baixa. Como eu precisava de carregar o fardo em casa. Como eu precisava de chegar e falar, Poli, joga para mim. Letícia, joga pro pai. Ana, deixa com o pai. Poli, pode deixar que eu vou fazer a Maria dormir hoje. Eu achava que era generoso. Mas eu vi como que generosidade é integral. É profunda a de Jesus. E eu não me tornei ainda o alto padrão. Mas eu estou a cada dia buscando aprofundar nesse alto padrão. E queridos, eu quero orar com vocês. Sabe, quero fazer um convite para você. Se você quer sair do mínimo, se você quer viver o alto padrão, se você quer realmente crescer em ser um guerreiro de oração, ter uma postura de batalha em casa, se você quer, querido, sabe, crescer na disposição de carregar os fardos, se você quer crescer em ser uma pessoa generosa, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e a colocar as mãos sobre o seu coração.
Se você quer ser uma pessoa intensa, se você quer ser uma pessoa, sabe, totalmente no alto padrão, se você quer abandonar o mínimo, se você quer abandonar o padrão desse mundo, se você quer agora, sabe, começar a viver uma transformação de Deus, comece a clamar ao Espírito Santo, comece a clamar a Jesus. Feche seus olhos.